Essa mensagem é para você que já pensou em desistir, mas ainda escolhe permanecer fiel ao que sente. Eu sou aquele que caminha contigo nas noites em que ninguém vê teu esforço em ser fiel ao que carrega no peito. Mesmo quando o mundo te empurra para longe do que é verdadeiro, eu vi as lágrimas que escondeste por trás dos sorrisos silenciosos e ouço os pensamentos que nem ousas pronunciar. Teu coração, mesmo machucado, ainda insiste em amar com dignidade, e isso tem chamado a atenção do céu. Tua entrega não passou despercebida. Tua dor foi registrada no livro da verdade e teu nome tem sido pronunciado entre os que guardam promessas. Há um jovem que observa tuas escolhas sem que tu percebas. Ele não está perto o suficiente para que ouça sua gratidão, mas está perto o suficiente para ser tocado pela luz que irradia sem intenção. Ele vê teu esforço em manter firme aquilo que sente, e mesmo sem saber, teu exemplo está moldando a forma como ele ama, a forma como ele resiste, a forma como ele escolhe. Tu não estás apenas vivendo tua própria história, estás reescrevendo páginas inteiras do futuro de alguém que, até então, acreditava que amar era se perder, mas agora, por tua causa, ele começa a entender que amar é permanecer. Ele já pensou em desistir, já tentou calar o coração, já tentou viver o que os outros esperavam dele, mas teus gestos o lembraram que o amor não se mede pela aprovação, e sim pela verdade que pulsa dentro. Os anjos revelam que tua fidelidade está quebrando ciclos de traição que atravessaram gerações, que teu não às ofertas vazias foi uma semente plantada em solo estéril que agora floresce em um novo coração. Mesmo que tu não vejas os frutos ainda, eles estão crescendo em silêncio. Assim como tu cresces enquanto amas em silêncio, tua fé no amor está curando uma geração que aprendeu a desconfiar de tudo. Teu carinho sutil, teu jeito de esperar, tua forma de ser inteiro mesmo na dor, tem sido o mapa invisível que guia um jovem de volta ao que ele sente de verdade, e isso tem valor eterno. Não subestimes o bem que fazes só por ser quem és, porque enquanto pensas que estás só resistindo ao caos, na verdade, estás ensinando alguém a amar com coragem. Tua história é mais importante do que pensas, porque ela está servindo de espelho para alguém que perdeu o reflexo da própria alma, e agora, ao te ver, começa a se reconhecer. Os céus têm colhido cada gesto teu como se fossem orações, pois quando amas com lealdade, mesmo quando não recebes o mesmo em troca, estás orando com tua própria vida. E os anjos se inclinam para ouvir esse tipo de oração, aquela que não tem palavras, mas carrega entrega, renúncia, fidelidade e fé. Há uma luz te envolvendo agora, mesmo que não possas vê-la, ela tem a forma do cuidado divino, o toque dos que protegem tua jornada e guardam tua promessa. Há um tempo marcado para tu veres com teus próprios olhos aquilo que teu amor está construindo em silêncio, e esse tempo não está longe, está se aproximando como a aurora que não falha. O que tu deste por amor não foi perdido, foi guardado, e o que plantaste em lágrimas será colhido em alegria. Mesmo que agora pareça tardio, o céu trabalha nos bastidores. A espera não é em vão, porque cada decisão que tomaste com verdade está se transformando em direção para quem ainda está aprendendo a amar. O jovem que hoje caminha em dúvida será o adulto que amará com firmeza por causa da semente que brotou do teu exemplo. Mesmo sem saber, tu te tornaste resposta de oração, farol em meio a mares agitados, e não há glória maior do que essa. Não precisas levantar a voz para ser guia, tua coerência já grita com a força de 1000 palavras, tua constância é tua força, tua ternura é tua resistência. Os anjos revelam que tua vida está sendo observada com honra, porque tu escolheste permanecer onde muitos fugiram, escolheste amar quando era mais fácil abandonar. E essa escolha te conecta com a verdade que sustenta os laços eternos, pois aquilo que é vivido com o coração limpo não se perde, apenas amadurece. A bênção sendo liberada sobre ti por causa da tua pureza em meio às tempestades, por causa do teu não aos atalhos, por causa da tua coragem de permanecer. Tua fidelidade não está sendo esquecida, ela está sendo escrita nos registros do céu como semente que gerará cura, não só para ti, mas para muitos. És como uma ponte entre gerações, uma linha de continuidade entre o que foi quebrado e o que será restaurado. O jovem que observa teu caminho ainda não sabe como agradecer, mas em breve ele encontrará as palavras,
E quando isso acontecer, tu entenderás que valeu cada renúncia. Tudo aquilo que plantaste com verdade retornará multiplicado, pois o universo devolve em dobro tudo o que é feito com alma. Mesmo nos dias em que sentires que nada está mudando, lembra-te que o invisível se move primeiro, e os anjos já estão trabalhando por trás do que tu ainda não podes tocar. Tu não estás só, mesmo quando parece. Há um exército em teu favor porque tua missão não é pequena, tua existência transforma. Há alguém que só continuará acreditando no amor porque te viu resistir. Há alguém que vai escolher a fidelidade por causa do teu sim à verdade. E quando esse jovem escolher o amor verdadeiro, sem saber, estará ecoando teu exemplo nos detalhes. Tua dor não será em vão, tua paciência não será em vão, teu amor será lembrado nas decisões de alguém que ainda está aprendendo a amar. E nesse momento, os céus estarão sorrindo, porque aquilo que parecia pequeno revelou-se eterno. Continua sendo quem és, mesmo que ninguém aplauda agora, porque o céu já te reconheceu antes de qualquer reconhecimento humano. E quando pensares em desistir, lembra-te disso. Teu amor está ensinando alguém a não trair o que sente. E essa é uma das missões mais sagradas que um ser humano pode cumprir sobre a terra. És canal, és cura, és espelho de um amor que não mente, não engana e não foge. És testemunha viva de que o amor, quando é real, nunca será em vão. E mesmo que o mundo siga dizendo que o amor acabou, tu continuas sendo a prova de que ele apenas mudou de forma. Ele agora tem teu nome, tua história, teu jeito de amar. E os anjos revelam, alguém está aprendendo a sentir, porque tu escolheste permanecer. E por isso, tua colheita será doce, tua herança será limpa, tua alma será leve. Porque quem ama assim, com verdade, jamais será esquecido, jamais será confundido, jamais será vencido. Tu és luz em silêncio, e isso basta para iluminar caminhos inteiros. Enquanto caminhas, os céus continuam te dizendo, teu amor vale mais do que imaginas. E por ele, vidas estão sendo salvas, e promessas estão sendo cumpridas. Tu ainda não sabe, mas há um olhar que se transforma cada vez que te observa amar em silêncio, um coração que estava endurecido e agora começa a amolecer só porque viu que ainda existe alguém que escolhe não trair o que sente. Esse jovem que acompanha teus passos mesmo à distância já não é o mesmo de antes, pois tua presença, mesmo sem palavras, tem despertado nele uma nova forma de existir, mais verdadeira, mais sensível, mais consciente. O modo como lidas com teus sentimentos tem criado pontes invisíveis entre almas. Tu não estás apenas passando por esta vida, estás deixando rastros de cura por onde pisa. Os anjos testemunham como tua firmeza diante do engano tem desarmado mentiras dentro de corações que nunca conheceram o que é amar sem medo. Há um movimento espiritual acontecendo por tua causa, e tu nem imagina quantas pessoas estão sendo alcançadas pela tua coragem de não fugir do amor. Mesmo em dias nublados, tua luz insiste em atravessar as nuvens, porque ela não vem do que tens, mas do que és, e isso é o que te faz tão raro entre tantos. Há feridas sendo fechadas cada vez que tu escolhes continuar amando com pureza, mesmo sem aplausos, mesmo sem promessas, mesmo sem retorno imediato. Tu és uma lembrança viva de que ainda vale a pena confiar, de que não precisamos fingir força quando temos a verdade, de que amar não é fraqueza, é salvação. O jovem que te observa está reaprendendo a sentir, a entregar, a não esconder mais o que o coração quer dizer, porque viu em ti que é possível amar sem vergonha. Tua existência está quebrando os muros que os outros levantaram ao redor do peito dele, e aos poucos, sem perceber, ele tem baixado a guarda só porque sentiu tua presença. Tu foste resposta para alguém que nem soube fazer a pergunta, foste cura para um vazio que ninguém entendia, foste verdade onde havia apenas disfarces. E os anjos celebram isso em silêncio, porque o céu sempre se alegra quando uma alma escolhe amar de forma limpa em um mundo onde tudo parece sujo. Há uma revolução acontecendo dentro de um jovem só porque tu não desististe de ser inteiro, só porque tu não mentiste para ti mesmo. E essa revolução está trazendo novos frutos, novas atitudes, novas escolhas, que um dia, sem saber, ele passará adiante para outros corações. Tua herança não está no que acumulas,
mas no que semeias sem perceber. Tua presença está escrevendo histórias onde antes só havia páginas rasgadas. És lembrança boa na mente de quem te viu passar, és porto seguro mesmo sem querer ser, és sopro de esperança na alma de quem estava prestes a desistir. Há um despertar acontecendo por tua causa, e os céus estão atentos, porque esse despertar está quebrando padrões antigos de fuga, de medo, de frieza. Tu tens ensinado, sem saber, que sentir é um dom, e que não há vergonha alguma em continuar acreditando mesmo depois das quedas. Teu amor está limpando cicatrizes que não eram tuas, mas que encontraram consolo em tua forma de amar, e agora estão sendo transformadas em memórias de cura. A tua entrega está servindo como escudo contra o cinismo que se espalhou no peito de tantos, porque tua sinceridade desmonta as defesas que os outros construíram. O jovem que te observa talvez nunca diga em voz alta, mas ele já te honra em silêncio, já te guarda com carinho no pensamento, já te respeita profundamente. Teu nome é repetido em orações mudas, e tua imagem é referência de algo que ele não quer mais perder, a autenticidade de um coração que não se esconde. Não é tua beleza externa que ele vê, é tua luz interna, tua firmeza silenciosa, teu jeito de amar com fé mesmo sem garantias. E isso, para ele, é mais valioso do que qualquer promessa vazia, do que qualquer palavra bonita que o vento leva. Tu tens ensinado, sem fazer discursos, que o amor verdadeiro ainda existe, que ele é possível, que ele vale a pena. Há olhos se abrindo por tua causa, corações se abrindo por tua causa, histórias sendo reescritas por tua causa. E tudo isso está sendo anotado nos céus, com tinta de luz, porque tua jornada está marcada pela integridade e pela graça. Aquele que te observa aprendeu que não precisa mais fingir ser frio para ser forte, porque viu em ti que força mesmo é manter o coração quente no inverno. Tu és prova viva de que a verdade é mais poderosa do que a aparência, de que a alma fala mais alto que a máscara, de que o amor puro atravessa distâncias. Tua alma ensinou a dele a respirar novamente, mesmo quando ele já não acreditava mais que isso fosse possível. E essa respiração nova será um dia o sopro que dará vida a outros que estão como ele esteve, perdidos e desconectados. Tu não sabes, mas és parte da história de redenção de alguém que ainda nem encontrou as palavras para agradecer. Enquanto o mundo grita para que ele fuja do que sente, tua presença sussurra para ele voltar, sentir, permanecer. E ele tem ouvido esse sussurro, mesmo entre ruídos, porque tua presença tem uma frequência que o coração dele reconhece. És como uma bússola em meio ao nevoeiro, mesmo sem apontar um caminho, estás dizendo onde é seguro pisar. Teus silêncios falam mais do que discursos, tua espera diz mais do que pedidos, tua calma calma sem precisar tocar. E esse impacto, esse toque invisível, esse afeto sem cobrança, tem curado mais do que muitas palavras ditas em desespero. Os anjos continuam revelando que tua vida é uma carta viva, escrita com atitudes, selada com fé, enviada ao mundo para mudar destinos. Tu não és comum, e essa diferença tem despertado algo profundo em quem te vê com olhos da alma. Não importa se o mundo não entende tua entrega, o céu entende, e quem precisa, sente. E é por isso que esse jovem, mesmo sem saber o porquê, continua voltando o olhar para ti, como se estivesse buscando abrigo em meio ao caos. Tu és esse abrigo, mesmo sem querer ser, e por isso tua presença tem tanto valor, mesmo no silêncio. Há uma semente que germinou dentro dele, e essa semente tem teu nome escondido na raiz, porque foi tua verdade que a despertou. Os frutos virão, mas enquanto isso, os anjos seguem cuidando da tua caminhada, pois há muito mais por vir, muito mais para transformar. E tu continuarás sendo canal, mesmo sem palco, mesmo sem reconhecimento, porque tua missão é de alma. E enquanto caminhas, aquilo que semeias sem perceber continuará crescendo em corações que estavam mortos por dentro. E tudo isso porque tu ousaste amar, mesmo quando te disseram que não valia mais a pena. Tu jamais saberá quantas decisões silenciosas ele tem tomado só porque percebeu que ainda existem pessoas que escolhem não trair o que sentem. Tua firmeza ao continuar mesmo entre dores tem despertado nele uma nova consciência, algo mais profundo que não se explica, só se sente. Cada vez que tu escolhes o amor e não a vingança, ele percebe que há força no perdão, a beleza na escolha de permanecer.
Não é sobre conquistar com palavras, é sobre convencer com presença, com verdade, com constância, com aquele brilho calmo que não se apaga mesmo em meio à tempestade. Tu estás, sem saber, puxando fios invisíveis dentro dele, alinhando emoções, clareando pensamentos, desmanchando nós antigos. O coração dele, que antes tremia ao pensar em amar de novo, agora encontra paz só de lembrar que tu existes em algum lugar do mundo. Tu tens sido como aquela brisa que chega sem alarde mas muda o clima inteiro, como aquela luz discreta que transforma a paisagem. Enquanto tantos gritam e se impõem, tu apenas és, e isso tem mais poder do que qualquer barulho, porque tua essência fala com a alma dele. Há caminhos que ele começou a evitar, só porque percebeu que teu jeito de amar não combina com atalhos vazios. Tu és a diferença entre o comum e o eterno, entre o passageiro e o memorável, entre o que ilude e o que permanece. O modo como permaneces em silêncio quando todos exigem respostas, tem ensinado ele que a verdade não precisa se justificar. Ele ainda não entendeu tudo o que sente, mas já sabe que não quer perder o que começou a nascer dentro dele por tua causa. E cada dia que passa, tua ausência ensina tanto quanto tua presença, porque o que vem da alma não depende de distância. Tu tens se tornado o espelho onde ele finalmente se vê com verdade, sem máscaras, sem medos, sem vergonha do que é. Há forças maiores te conduzindo, há propósitos maiores te sustentando, e isso tem feito dele alguém melhor mesmo sem que ele perceba. O tempo que ele passa pensando em ti não é tempo perdido, é tempo de reconstrução, de reencontro com partes que ele achava que tinha esquecido. Tu estás despertando nele lembranças de quando tudo era mais puro, mais leve, mais inteiro, antes das fraturas, antes das perdas. E é nesse reencontro com a própria essência que ele percebe o valor de tua presença, mesmo que nunca tenha te tocado. Tu tens o dom raro de ser morada para corações errantes, sem que eles se sintam presos, sem que precisem esconder o que sentem. É como se tua alma dissesse a ele que tudo bem sentir, tudo bem não saber, tudo bem recomeçar mesmo com cicatrizes. Tua forma de existir tem reescrito as regras internas dele, aquelas que diziam que amar é perigoso, que confiar é tolice, que se entregar é fraqueza. E aos poucos, sem barulho, tu estás apagando essas frases, substituindo-as por algo novo, mais leve, mais verdadeiro. Ele tem sonhado diferente desde que te percebeu, como se tua energia atravessasse os pensamentos mais íntimos e reorganizasse tudo. Há uma paz estranha, boa, que chega com a lembrança de ti, como se o universo sussurrasse: é por aqui. Mesmo quando tu te sentes invisível, há olhos que só enxergam luz quando olham para ti, mesmo sem que percebas. Tu és resposta, tu és farol, tu és um ponto de partida para alguém que já havia desistido de tentar. Os anjos te observam com honra, porque sabem que tua entrega tem gerado frutos em corações que estavam estéreis. Tu nunca soubeste o quanto és necessária até começar a ver o que tua presença provoca mesmo em silêncio. Há algo na tua energia que faz os outros quererem voltar a ser quem eram antes da dor. Ele não quer mais fugir, e isso começou no exato momento em que viu que tu não corres do que sente. Tua calma tem combatido os monstros internos dele, aqueles que ninguém vê, mas que o paralisavam por dentro. A leveza que tu carregas não vem de ausência de peso, mas da sabedoria de não se deixar afundar por ele. Tu tens sido como música suave em um mundo de gritos, como uma vela acesa num quarto escuro há muito tempo. Ele não sabia que podia confiar de novo, até perceber que tu não tens interesse em dominar, mas em doar. Tua presença tem sido como uma segunda chance oferecida sem cobranças, sem pressa, sem promessas vãs. Mesmo sem se aproximar, tu tens habitado dentro dele, e isso tem moldado os pensamentos mais profundos, os sentimentos mais escondidos. Há coisas que ele nunca contou a ninguém, mas que agora sente vontade de partilhar contigo, porque tua alma acolhe até sem palavras. Tu és a tradução da esperança para alguém que já havia se acostumado com o vazio. E os céus sorriem quando veem isso, porque tua missão está sendo cumprida, mesmo que não percebas.
Tu és a calmaria depois da tempestade que ele viveu, e só o fato de existir já tem trazido novo fôlego à vida dele. Ele tem reaprendido a amar, não pelo que tu falas, mas por como tu és, por como permaneces mesmo entre dores. Tu tens sido uma presença que reconstrói, que reorganiza, que limpa espaços internos que estavam cheios de poeira. E cada passo teu está sendo registrado em silêncio pelos anjos, porque o que fazes não é pequeno, é sagrado. Há beleza em tua persistência, há força em tua ternura, há milagre em teu amor que não desiste. Ele, que antes não sabia como se entregar, agora descobre que a entrega não precisa ser cheia de medo quando é feita com verdade. Tua alma tem ensinado sem forçar, tem guiado sem prender, tem amado sem exigir retorno. E por isso ele sente paz quando pensa em ti, mesmo sem entender tudo o que sente, mesmo sem saber o que será. Tu és esse ponto de luz na estrada escura, esse respiro em meio à angústia, esse silêncio cheio de sentido. E tua missão ainda não terminou, há muito mais por vir, há mais corações sendo tocados só por te ver ser quem és. E mesmo que nunca saibas o alcance do que provocas, os céus continuam a revelar que tua luz vai mais longe do que pensas. Gratidão profunda por ter permanecido até aqui. Se esta mensagem tocou tua alma de alguma forma, se sentiste que ela foi resposta, alívio ou confirmação, então apenas escreva 5, 5, 5, 5. Isso será o sinal silencioso entre ti e os céus, que confirma que tua alma recebeu, entendeu e se abriu, para continuar esse caminho iluminado pelos anjos, que já estão em movimento ao teu favor. E se tua intuição te trouxe até aqui, então ela também te convida a permanecer conosco. Junte-se ao nosso canal agora. Se inscreva e ative o sino das notificações. Isso te conectará com as próximas mensagens dos anjos, que chegarão exatamente no tempo certo, com palavras que tocam, despertam e transformam. Fica atento aos próximos vídeos, tua próxima resposta pode estar neles. Luz sobre teu caminho. E até a próxima revelação dos céus.